Vamos estar lendo então, primeira carta de João, capítulo 2, verso 3, que diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. O tema da pregação hoje é comprovando a nossa fé. Então, baseado ali no capítulo 2, do verso 3 ao 6, comprovando a nossa fé. Esse é o tema da pregação. Quando nós olhamos para a sociedade hoje e as filosofias que existem no mundo, muitas têm adentrado dentro da igreja. E uma delas é o relativismo, ao qual diz que não existe uma verdade, mas existem várias verdades. Você tem a sua, eu tenho a minha, e então tudo é relativo. Todo argumento é relativo. E por conta dessa filosofia, há em meio à sociedade, isso adentrou dentro das igrejas, uma tolerância ao julgamento. Muitos dizem que nós não podemos julgar. As pessoas têm medo de julgar. Quando vê uma palavra errada, vê alguém cometendo uma atitude errada, roubando, matando. E a sociedade diz que não podemos julgar. Há uma tolerância apenas que nós não podemos julgar, mas eles julgam aqueles que julgam. Aí, nesse caso, eles podem julgar, nós que julgamos. Então, isso tem adentrado dentro das igrejas. As pessoas olham para a palavra de Deus e parece que não veem os textos que dizem que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Paulo vai dizer que dentro da igreja fale 1, 2 ou 3 e os outros julguem. Devemos julgar as profecias. E a sociedade diz que não podemos julgar. Mas João, ele diz ao contrário. Será que a sociedade está louca ou João está louco? Porque quando olhamos para o capítulo 4 da primeira carta de João, ele vai dizer: capítulo 4, na primeira carta de João, ele vai dizer: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então aqui João, ele está nos ensinando a julgar, porque existem muitos falsos, e devemos julgar, não baseado no meu conceito, não baseado naquilo que eu acredito ser verdadeiro, mas baseado na palavra de Deus. Não nos meus conceitos, não aquilo que a cultura ensina, não aquilo que os meus pais ensinaram, não aquilo que uma pessoa, um filósofo diz, mas devemos julgar segundo a palavra de Deus. Não deve ser um julgamento temerário, mas também não devemos ser extremistas. A sociedade diz que não podemos julgar, mas nós também não podemos julgar ao extremo, baseado na nossa mente, no nosso coração, que muitas vezes é corrupto e enganoso. Mas devemos fazer como os bereanos faziam. Eles julgavam o que Paulo dizia, não segundo a verdade que eles próprios criaram, mas segundo o que a palavra de Deus dizia. Eles olhavam para o que Paulo estava falando, e então julgavam o que Paulo estava dizendo. Então, assim deve ser o julgamento do cristão. E era isso que João estava fazendo. João estava atacando a heresia do gnosticismo.
que estava iniciando ali na igreja. E ele estava julgando. Para entendermos melhor o contexto, um breve resumo do que João estava tratando. O inimigo que ele estava tratando eram os gnósticos, era o gnosticismo, que dizia que a matéria humana era má, mas o espírito era bom. O espírito era essencialmente bom. E tudo que você praticava na carne não afetava a sua salvação, não afetava o seu espírito. E João está atacando esse ensino. Esses homens diziam ter um conhecimento especial, um conhecimento elevado, e que quando você chegasse a esse conhecimento, você obtinha salvação. Então João está atacando essa heresia. E João, ele imune os crentes com elementos, para eles combaterem e provarem a fé desses homens, se eles eram verdadeiros ou não. E João também mune os crentes para ver se a fé daqueles homens era verdadeira ou não. Ele diz: vocês devem provar os espíritos. Como eu já disse, pautado na palavra de Deus. Em geral, os comentaristas dividem a epístola de 1 João em 3 testes que comprovam a nossa fé. Há 3 testes de legitimidade da nossa fé. O primeiro teste é o teste moral, que se refere a uma vida santa. João, ele dá ali artifícios para nós provarmos a fé dos falsos, se eles são verdadeiros ou falsos, e também provar a nossa fé. E isso vai se encerrar hoje, no até o verso 6. Teremos ali então, encerraremos hoje o teste moral, a qual a carta de João quer nos mostrar, que se refere aí a uma vida santa, a qual o verdadeiro crente deve ter. E também, os comentaristas dizem que a carta de João, ela tem um teste social, que se refere ao amor um para com o outro. Que a nossa fé, ela passa pelo amor que nós temos um para com o outro, para com o próximo. Como nós amamos o próximo, amamos os nossos inimigos. Então, tem o teste social. E também tem o teste doutrinário, que se refere sobre as afirmações em relação a Jesus. Porque os gnósticos, eles diziam que Jesus, ele era um fantasma, que Jesus não veio aqui em carne, ele era um espírito, ele não flutuava, mas ele não tinha carne. E João, então, ele ataca essa heresia, porque é essencial Jesus ter vindo em carne, morrido e ressuscitado. Isso afeta a nossa salvação. Então João, ele ataca essa doutrina. Então são esses 3 testes que a carta de João, ela quer aí nos apresentar. Então hoje estaremos finalizando o teste moral. Porque nós vimos, aos ensinos passados, que Deus é santo. E Deus não pode conviver com o pecado. Então um crente que é salvo, ele não pode viver na prática do pecado. Porque isso fere o caráter de Deus. E Deus não pode conviver com essa ofensa. Então, nesse trecho que nós lemos, tem uma mensagem central, a qual João quer passar para a igreja. E a mensagem central é que a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Essa vai ser a mensagem central a qual nós iremos trabalhar nessa noite. E existem 3 aspectos dessa obediência. O primeiro aspecto é a evidência. A evidência de que conhecemos a Deus. Vamos ler o verso 3? Ora, sabemos que o temos conhecido a Deus. Por isto, se guardamos os seus mandamentos.
Então, a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. E um dos aspectos dessa obediência é a evidência. Os gnósticos, eles afirmavam ter um conhecimento de Deus, um conhecimento supremo, que quando eles alcançavam esse conhecimento, eles se libertavam da carne, né? Então alcançavam a salvação, e eles tinham um entendimento, eles afirmavam isso através de uma maneira intelectual. E João, ele usa palavras no texto que vão de encontro a esse ensinamento, de encontro a esse conhecimento intelectual. Como lemos aqui no verso 3, João diz: sabemos que o conhecemos. Ora, aqueles homens diziam que conheciam a Deus. E João está dizendo, atacando eles: olha, nós sabemos. Nós sabemos e temos conhecido, porque guardamos os seus mandamentos. Porque conhecer a Deus não é apenas em palavras, dizer, olha, eu conheço a Deus. Muitas pessoas dizem, né, eu amo a Deus. Olha, eu conheço a Deus. Mas o conhecer a Deus, segundo a palavra de Deus, ele está no modo que nós desfrutamos de um relacionamento com Ele. O conhecer a Deus é caminhar com Deus, nos relacionar com Ele. Então temos o conhecimento de Deus. E é isso que João está dizendo, ó, nós sabemos que o conhecemos. Nós andamos com Deus. Nós temos um relacionamento com Ele. Entretanto, o texto diz que nós devemos ter um relacionamento com Ele, conhecer a Ele, mas também pode ter o sentido mais amplo, que não exclui esse primeiro, mas adiciona algo a isso. Como que conhecemos também a Deus? Tendo um relacionamento, mas também quando conhecemos os seus atributos. Existe uma forte relação ao capítulo anterior, no capítulo 1, no verso 5 ao 7, ao texto ao qual nós lemos. Aonde João está tratando dos atributos de Deus. Que quando conhecemos a Deus é quando conhecemos os seus atributos. E nós já estudamos isso nas pregações anteriores, dizendo que quando conhecemos a Deus, os seus atributos, isso vai modificar o nosso modo de viver. Isso vai mudar a nossa vida. Porque quando conhecemos a Deus e os seus atributos, isso implica em mudança na vida do cristão. No capítulo 1, verso 5 ao 7, parece que João está fazendo um paralelo. Ele está associando o capítulo 2 com o final do capítulo 1, onde João diz ali, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, mostrando seu atributo, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que está relacionado aqui no capítulo 2, ao qual nós lemos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então João está novamente falando sobre o andar com Deus, da mentira do que aqueles homens diziam, que diziam que conheciam a Deus, e João está dizendo que eles eram mentirosos, porque o modo de vida deles, libertino, eles viviam de modo libertino, pecavam, sem ali a confissão dos pecados, sem ter medo algum das consequências. Então João está relacionando o começo do capítulo 2 com o fim do capítulo 1. Porque 1 João 2,4, o verso 4, ao qual nós lemos, diz que aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então há uma semelhança.
Então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso conhecer os seus atributos. Eu preciso saber que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é soberano. Então, esses atributos devem ser nítidos para o cristão. Então, ele deve viver de uma maneira santa, ele deve viver de uma maneira pura, para ter um relacionamento com Deus. E o texto também diz que conhecer a Deus implica em guardar os seus mandamentos. Aquele que conhece a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles expressam que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justiça. Os mandamentos expressam o caráter perfeito de Deus. Mas, muitas das vezes, nós podemos cair no erro de focarmos apenas na santidade, na pureza, na ira santa de Deus, e que Deus julga os pecadores, e podemos cair no erro de não darmos valor ao atributo do amor, que Deus é amor. Podemos cair nesse erro. Você se lembra dos discípulos quando estavam andando com Jesus? E ali aqueles homens ali não estavam ali no grupinho deles, estavam falando de Jesus, e ali não aceitaram o que Jesus estava pregando, e eles disseram para Jesus: ora, Senhor, quer que nós oremos e que desça fogo sobre esses homens e os destrua? Eles ainda não tinham entendido o porquê Jesus havia vindo e ainda não haviam se convertido dos seus pecados. E eles ali estavam focando na ira de Deus, estavam focando no atributo de justiça e querendo fazer justiça com as próprias mãos, e não se atentaram para que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Então, nós, na nossa caminhada, devemos estar atentos para isso. Não podemos esquecer do amor de Deus. E, ainda mais, quando lemos João, que é conhecido como o discípulo do amor. E onde está a relação do amor e do mandamento? Jesus resumiu a lei: ame ao Senhor e ao seu próximo, como a ti mesmo. Em 1 João 3,22 está escrito: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, nós vemos o mandamento do amor aqui na palavra de Deus. Então, João remete aqui ao resumo do que Jesus disse: ame a Deus e ame ao teu próximo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós podemos cair nesse erro. Quantas das vezes eu já vi publicações na internet, pessoas que se dizem cristãs, por mais que nós não concordamos com atitudes dos políticos, dos falsos cristãos, nós devemos tomar cuidado para que o nosso sentimento não se aflore e nós passamos a dar um julgamento que fere a moral, às vezes, da pessoa, que queremos ser Deus e já queremos mandar aquela pessoa para o inferno. Nós vemos aí o STF cometendo vários absurdos, o Lula dizendo várias coisas, e muitas pessoas desejam a morte dele. Escreve: esse homem deve morrer, deve ser torturado. E às vezes é cristão, se expressando dessa maneira. E nós não devemos ter essa atitude se somos verdadeiramente cristãos. Nós não concordamos com o ato, com as atitudes, com o pecado,
Mas nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos amá-los, devemos ter um desejo em nosso coração para que essas pessoas se convertam, se arrependam dos seus pecados. Mas muitas das vezes nós, se não nos atentarmos, nós estamos ali querendo fazer justiça com as próprias mãos. E esse não era o sentimento de Cristo. Nós iremos ver isso mais para frente. E os gnósticos, então, eles diziam que conheciam a Deus. E João está rebatendo, não. Nós temos o conhecido. Nós sabemos que o conhecemos. E esses homens não poderiam, os gnósticos não poderiam conhecer a Deus. Porque eles professavam com palavras, mas as suas vidas não demonstravam isso. Eles viviam uma vida depravada. E assim como nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, mas vivem uma vida depravada, uma vida afundada no pecado. Isso não tem lógica. Então João está falando, você sabe se alguém conhece realmente a Deus? Quando ele obedece os seus mandamentos. Deus é santo, então vou viver de uma maneira santa. Deus é justo, então vou ser justo. Deus é amor, então eu vou amar o próximo, vou amar o meu inimigo. Deus é puro, eu vou viver uma luta contra o pecado, porque Deus é puro. Porque quando olhamos para os atributos de Deus, e a realidade dos atributos de Deus, e esses atributos, eles, se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita no crente, ele vai ser lapidado na vida do crente. Como nós vemos em Gálatas 5, que diz que os atributos de Deus ali são lapidados, porque o que diz Gálatas são atributos que eu e você não temos. Mas Deus, através da atuação do Espírito Santo, aplica isso em nós. Gálatas 5 diz que aquele que tem os frutos do Espírito, ele tem paz, alegria, ele é longânimo, ele tem a benignidade, ele tem a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se verdadeiramente o Espírito de Deus habita dentro de nós, isso vai ser lapidado na nossa vida. A vida do cristão é mudada. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e a minha vida continua do mesmo jeito de quando eu não era cristão. Isso é evidência que o Espírito Santo não habita em mim e você. Em você e na minha pessoa. Porque se o Espírito Santo verdadeiramente habita em nós, nós a cada dia seremos transformados à imagem de Cristo. Então, quando olhamos para o nosso passado, nós iremos ver que o nosso caráter tem sido moldado. Hoje, quando eu olho para trás, eu sou mais longânimo, eu tenho mais domínio próprio, eu tenho mais alegria na minha vida, eu sou mais bondoso. Então isso evidencia que o amor de Deus está em nossas vidas, que o Espírito Santo habita em nós. Se obedecemos a Deus e conhecemos os seus atributos, essa é uma evidência. Essa é uma evidência que comprova que estamos andando em obediência. O mandamento de Jesus é crer em Deus, crer em Jesus e amar ao próximo. Quando você verdadeiramente reconhece o seu pecado, crer em Jesus, o Jesus da Bíblia, o segundo mandamento é automático. Ele vai amar o próximo. Porque o Espírito Santo vai vir habitar nessa pessoa e ela então vai amar ao próximo. Ela vai ser capacitada pelo Espírito Santo. Nós, o crente verdadeiro, ele deve ser como Isaías, que quando viu a glória de Deus, a sua santidade, que Deus é santo e ele é pecador, ele se curvou e ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios.
e os meus olhos viram o Rei. Então, o crente, o verdadeiro cristão, ele tem a evidência da salvação quando a sua vida é uma vida de obediência. Isso comprova a nossa mensagem central, que a verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Não tem como você dizer que conhece a Deus e você vive a sua vida da sua maneira. Eu crio meus filhos da minha maneira. Minha mãe me ensinou assim, eu vou criar assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Como diz uma canção ímpia, né? Nasci assim, vou morrer assim. Tem gente que diz, olha, meu temperamento é assim porque eu sou nordestino, eu tenho sangue nordestino. Você tem que fazer uma transfusão de sangue dentro do seu sangue. Você tem que tirar esse sangue nordestino e colocar o sangue de Jesus. Então nós devemos obedecer a Deus. E quando nós nos arrependemos, confessamos a Cristo, o Espírito Santo, Ele vem até nós e nos capacita a obedecer a Ele. O segundo aspecto, a expressão. O segundo aspecto da obediência, a expressão. Nossa obediência se expressa em atos práticos. Nossa obediência se expressa em atos práticos. Mais uma vez, sendo redundante, para entrar mesmo na nossa cabeça. Vamos ler o verso 4 ao 5. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João, ele sempre trabalha contrastes. Quando você olha nos seus escritos, ele sempre coloca contrastes em seus escritos. Ele diz, luz e trevas, amor e ódio, falso e verdadeiro, filhos de Deus, filhos do maligno. Para quê? Por que João faz isso? Para deixar ali os seus escritos didáticos, para que os crentes entendam. E também João, ele está dizendo, olha, não existe meio termo, não existe meio crente, não existe meia fé. Ou você é falso ou você é verdadeiro, ou você ama ou você odeia, ou você é luz ou você é trevas. Não tem meio termo. João está dizendo isso. João ele vai dizer no verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. É o primeiro versículo que nós lemos. Aqui está o princípio maior de João. Ele está dizendo, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E agora João, ele vai exemplificar de duas formas, mostrando o exemplo do falso crente e o exemplo do verdadeiro crente. Os gnósticos, eles falavam muito, falavam que conheciam a Deus, que tinham um conhecimento especial, mas falavam demais, na prática não viviam nada daquilo de que eles falavam. Eles não faziam nada. Então João está dizendo, olha, eles dizem que conhecem. E João está dizendo, aquele que diz eu o conheço, é mentiroso. Se vive uma vida afundada no pecado. É mentiroso. Então, a verdadeira fé, ela não expressa apenas em palavras, mas em atos práticos. Como sabemos que palavras apenas não bastam? Por quê? Você está dizendo só eu dizer que eu conheço a Deus? Eu li inteira a Bíblia. Eu sei que Deus é trino. Eu entendo a Trindade. Eu já li vários livros de teologia.
Eu conheço a palavra de Deus. Eu cito versículos. E tem aí pessoas aí que se dizem cristãs, que não vivem na prática, vivem afundados nos seus pecados, na prática do pecado, e citam versículos, um atrás do outro. Você talvez já viu um vídeo na internet de um homem mendigo, morador de rua, está lá, acho que está meio carcado, e está lá, recitando a Bíblia e falando de Deus e falando, e todo mundo, olha o conhecimento. Mas ele fala, mas ele está vivendo aquela vida afundada no pecado. Há uma incoerência. Ou não, na verdade ele não conhece a Deus, porque ele não anda com Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ele anda conforme o seu Deus, ele vive da maneira que o seu Deus exige em sua palavra. Então, como sabemos? Como sabemos que palavras apenas não bastam? Como sabemos disso? Jesus falou sobre isso. Jesus diz em Mateus, capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui Jesus dizendo, olha, eu nunca vos conheci. Não está dizendo que, olha, eu conhecia, mas aí vocês perderam a salvação, né? Vocês foram para o pecado, então eu deixei de conhecer. Não, ele está dizendo, ó, nunca vos conheci. Vocês que professam o meu nome. Não quer dizer que vocês desviaram no meio do caminho. Eu estou dizendo que eu nunca vos conheci. Vocês que vivem na prática do pecado. Há alguém que já disse, em uma pregação, que diz que o mais importante não é somente você conhecer a Jesus, mas é Jesus te conhecer. Jesus te conhece? Como nós lemos aqui, o capítulo 7. Mais importante, não somente importante conhecer a Jesus, é Jesus nos conhecer. Porque Jesus está dizendo, olha, por que você me chama Senhor? Se o modo que você viveu não é como o que eu queria que você vivesse? Por que você me diz Senhor, sendo que eu nunca fui o Senhor da sua vida? Você foi o Senhor da sua vida. Porque se eu fosse o seu Senhor, você viveria segundo os meus mandamentos. Porque se você tem um Senhor, você não faz a sua vontade, você faz a vontade do seu Senhor. E é isso que Jesus está dizendo. Tiago também, ele vai dizer, no seu capítulo 2, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes o bem. Até os demônios creem e tremem. Você vê Tiago aqui falando que a fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela vai ser evidenciada por obras. E interessante nós vermos que no verso 19, Tiago está dizendo, olha, crê tu que Deus é um só?
Muitas pessoas creem, Deus sim é um só. Eu creio na Trindade. Tiago está dizendo, certinho, sua teologia está correta, fazes bem, só que tem um problema. Até os demônios creem e tremem, porém a sua vida é uma vida depravada. É uma vida que não está de acordo com as Escrituras. Você conhece a Deus apenas por palavras. Você diz que ama a Deus apenas da boca para fora, mas a sua vida não demonstra isso. É como um casal, marido e mulher. Ele diz que ama a esposa, faz declarações, mas ele atrai. Ele está falando da boca para fora, ama nada. Então, a fé verdadeira, ela não é meramente intelectual. Não é porque você leu a Bíblia toda, porque você lê um livro bom de teologia, mas a verdadeira fé, ela é expressa. Está aqui, então aqui está o que nós queremos tratar, a expressão, expressa em atos práticos. A verdadeira fé expressa em atos práticos. E aqui, quando nós falamos em obediência, vou abrir um parêntese, e daqui a pouco nós voltamos para a carta de João, bem breve. Estamos falando aqui de obediência, de fé e obras. Nós estamos falando de obediência, não de obras, não de salvação pelas obras. Precisamos ter isso claro em nossa mente, em nossa teologia. Qual é a relação entre fé e as obras? Você se lembra dos 3 mosqueteiros? Eu lembro bem pouco, eu era pequenininho na época. Os irmãos aí conhecem mais, né? Eu lembro que eram os homens que tinham uma espada fininha assim, e eles sempre andavam juntos, né? E eles se defendiam, né? Porque quando olhamos aqui para João, e aqui eu vou falar de 3 apóstolos, não os 3 mosqueteiros, mas eu vou fazer uma relação entre eles. João, ele está dizendo que a verdadeira fé se expressa em obediência. Tiago, ele diz que a fé sem obra está morta. E Paulo, em Efésios, vai dizer que a salvação é pela fé independente das obras. Aí você pode pensar, a Bíblia tem contradição? Não. Os 3 mosqueteiros, aqui são os 3 apóstolos. Os apóstolos da Bíblia. Não esses apóstolos que existem hoje. Como diz reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. João é um dos mosqueteiros. Paulo é outro e Tiago é outro. E o que os mosqueteiros faziam? Quando eles estavam cercados pelos inimigos, uma típica cena de filme, de luta, os 3 mosqueteiros estavam juntos, o que eles faziam? Um ficava de costas para o outro. E eles se defendiam, num ângulo agora de 360 graus. E aqui o que nós estamos vendo nas Escrituras é João, Paulo e Tiago, cada um defendendo a doutrina. João está lutando contra quem? Contra a libertinagem. Aqueles homens diziam que conheciam a Deus, mas viviam uma vida libertina. Paulo está atacando o legalismo, porque os fariseus diziam que para ser salvo tinha que ter fé e obras. E Tiago também está atacando a negligência de alguns irmãos que diziam ter fé, mas eles não tinham obras. Eles não amavam o próximo e diziam ter fé. Então nós vemos que eles estão atacando isso, cada um de uma forma diferente, o tema sobre obras que eles estão abordando. Porque sabemos que a salvação é meramente exclusiva da obra de Cristo. Eu não posso me salvar. O morto não tem como se salvar. Ele precisa ser ali
ressuscitado por Cristo. Nós precisamos nascer de novo, morrer e nascer de novo, para sermos salvos e então termos boas obras. Então, no verso 4, voltando para o texto, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. Está claro isso. João está sendo muito claro. A pessoa que diz que guarda os seus que conhece a Deus, mas não guarda, é mentiroso. Vive uma vida libertina, não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para a igreja, não está nem aí. Ele vai no culto quando ele quer, ele vive sua vida do jeito que ele quer, ele lê a Bíblia quando quer, ele ora quando quer. Não está de acordo com a palavra de Deus. E isso nós vemos no discurso de muitas pessoas na sociedade. Para ficar melhor para você entender, há um tempo atrás, ainda eles ficam aí, gritando por aí, somos contra o sistema, somos contra o capitalismo. Até existe uma página que se chama O Comunista, socialista de iPhone. E muitos que dizem contra o capitalismo, aí você ia ver lá de onde foi enviado de um iPhone. Que vem do país capitalista, que vem do capitalismo. Eles vão passar suas férias, os socialistas, os esquerdistas vão passar suas férias na Disney. E eles dizem ser contra o capitalismo. Então há uma incoerência. Não há lógica nisso. E é mais ou menos o que João está querendo dizer. Olha, vocês dizem que conhecem a Deus, mas isso está sendo enviado à sua vida pecaminosa. Não tem lógica. Não tem coerência. A parte B diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. E aqui é a parte B, e nele não está a verdade. E nele não está a verdade, como nós já estudamos na pregação anterior. O que significa isso? O Espírito Santo não está naquela pessoa. Ele não tem a verdade dentro dele. Então, por isso que ele é mentiroso. No verso 5, agora João vai fazer um contraste. Primeiro ele falou da vida incoerente do falso cristão, do falso crente, do falso mestre. E agora ele fala ali sobre o verdadeiro crente. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. A sua palavra, sabemos que é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Os puritanos diziam, eles abriam a Bíblia no meio, o Antigo e o Novo Testamento, e faziam isso, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E sabemos na nossa confissão de fé que quando um homem de Deus interpreta corretamente as Escrituras, é como se o próprio Deus estivesse falando. E a Bíblia, ela mostra como nós devemos viver na sociedade, como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos amar o próximo, como nós devemos amar os inimigos, como nós devemos viver em obediência. Então, o cristão verdadeiro, ele anda segundo as Escrituras. Tudo que ele vai fazer, antes dele pedir um conselho, a mente dele se volta para as Escrituras. O que a palavra de Deus diz? O que eu devo fazer? Que modo que eu devo agir? Como eu devo responder a isso? O que a palavra de Deus diz? E ele vive segundo a palavra de Deus. E vai dizer, na parte B, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Eu estava lendo a Bíblia de Genebra, no comentário sobre essa parte do versículo, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Na Bíblia de Genebra, no comentário, está dizendo que não está claro se ali está se referindo ao nosso amor a Deus ou ao amor de Deus para conosco. Mas as duas formas não tira ali o sentido que o João está querendo transmitir. Porque se está se referindo ao nosso amor a Deus, nós somos aperfeiçoados no nosso amor para com Deus. Nossa vida a cada dia vai sendo aperfeiçoada. Mas o amor de Deus também vai dar no mesmo resultado. O amor de Deus para com o cristão. Porque aquele que tem o amor de Deus, a cada dia, ele vai ser aperfeiçoado à imagem de Cristo. Vai ser evidenciado. Se ele verdadeiramente tem o amor de Deus, ele vai obedecer. E isso parece ser o mais provável. Porque quando você olha para os escritos de João, sempre quando ele fala do amor de Deus, está relacionado à salvação. Quando nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós lemos também em 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, significa que aquele que tem o amor de Deus e nele é aperfeiçoado e ele a cada dia se parece mais com Cristo e ele tem a fé verdadeira, porque ele anda em obediência. Isso comprova a nossa mensagem central. A verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Então, se a pessoa ela recebeu o Espírito de Deus, ela vai andar em obediência. É expresso em atos práticos. E para encerrarmos, o terceiro aspecto da obediência é o exemplo. Qual é o exemplo que devemos seguir para andarmos em obediência? Qual o exemplo? É o exemplo do seu esposo, do seu pai, do seu filho que se converteu antes de você, de um ator, de alguém que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Qual que é o exemplo? O exemplo que você criou na sua cabeça, de moralidade, de que acha que isso é certo, correto. Qual é o exemplo? É o exemplo de Jesus. Devemos seguir o exemplo de Jesus para andarmos em obediência. Ele é o nosso padrão. Verso 6, para encerrarmos. Estou falando encerrarmos, mas é a terceira parte. Aí com calma. Mas vai ser breve. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, estar nele significa ter um relacionamento. Mas agora parece que João está tirando o foco do Deus Pai e agora está focalizando na pessoa de Jesus. Esse deve andar assim como ele andou. E João sabe que Jesus é Deus. Então, Deus andou aqui nessa terra, na pessoa de Jesus. Então, andar em obediência é andar segundo a vontade do Pai. Porque nós vemos nas Escrituras que Jesus veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Como diz em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. O que Jesus estava querendo dizer é que ele veio para andar em submissão ao Pai. Isso não quer dizer que Jesus tinha vontade diferente do Pai. Contrária, havia um conflito de vontades. Mas Jesus veio para demonstrar a sua submissão ao plano de Deus. E se
o que Deus espera de nós é que nós vivamos segundo Cristo viveu, em obediência total a Deus, fazendo não a minha vontade, fazendo não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus disse: se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É renúncia. Não é viver segundo a minha vontade. Não é tomar atitude segundo a minha vontade. Não é me irar com alguém segundo a minha vontade. Eu tenho que olhar para o que Deus diz. O que eu devo fazer? Meu inimigo está me afrontando. Eu devo também pagar com o mal? Pagar o mal com o mal? A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Como Jesus viveu sua obediência? Apenas em palavras? Não, de maneira nenhuma. Jesus não disse assim: olha, eu vou obedecer à vontade do Pai. Ah, mas ir para a cruz eu não vou não. Ah, isso aí vai doer muito. Não foi dessa maneira. Jesus se entregou por completo à vontade do Pai. Filipenses 2, 5, 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Não foi qualquer obediência. Foi uma obediência ao extremo. Foi até a morte. Assim deve ser a nossa obediência, com essa mesma intensidade. João diz que aquele que permanece nele tem um relacionamento com ele e deve andar como ele andou, em submissão completa ao Pai. E quando olhamos para a obediência de Cristo, houve um sacrifício. E muitas das vezes, eu e você deveremos obedecer e deveremos nos sacrificar. Quando eu quero fazer algo, mas eu olho para as Escrituras e vai contra a minha vontade. Eu não devo fazer a minha vontade, mas eu devo fazer a vontade das Escrituras, que é a vontade de Deus. Porque eu sei que se eu for fazer a minha vontade, isso não vai agradar ao Pai. Então eu vou recusar a minha vontade, porque a vontade de Deus está acima da minha. A vontade de Deus é que nós nos coloquemos os outros superiores a nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Você não pode se achar superior ao outro. Eu devo pensar no problema dos outros. Eu devo me colocar na situação daquela pessoa. Por que aquela pessoa praticou aquilo? Aquela pessoa ainda não se converteu, ela não tem o Espírito de Deus. Por isso que ela pratica isso, por isso que ela faz isso. Então eu devo ter compaixão. Eu devo ter misericórdia para com essa pessoa. Essa pessoa não teve a revelação que eu tive. Essa pessoa ainda é cega. E você já imaginou na rua você brigando com um cego? O cego vai sair sempre na desvantagem. Os seus olhos foram abertos. Então, você deve ver de uma perspectiva diferente ao qual um cego vê. Alguém que a ira de Deus está sobre ele. Você deve ter compaixão. Você deve ter misericórdia. Quando pensamos em um relacionamento com o próximo, eu me preocupo com ele. Talvez, às vezes, dando uma roupa, no frio, a pessoa está com dificuldade, eu ajudo, eu choro, eu rio com essa pessoa. Então, muitas vezes, a vontade de Deus vai precisar que nós façamos sacrifícios. Neguemos as nossas vontades.
Às vezes é dar uma cesta básica. Alguém está passando uma dificuldade. Então devemos andar como Jesus andou. Você se lembra? Jesus foi crucificado, humilhado, despido na cruz. Jesus condenava a prática daqueles homens. Jesus mostrava o pecado deles. E por isso eles se iraram contra Cristo e mataram o seu Senhor. E Jesus, qual foi a oração de Jesus para com os seus inimigos? Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus precisa estar dentro dos nossos corações. Diante de que o nosso inimigo faz para nós, nós devemos também ter o sentimento de compaixão, de misericórdia. Quando você olha para a história do jovem rico, que chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus fala: guarda os mandamentos. E ele diz: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus sabia que ele era avarento, era pecador. Mas antes de Jesus propor algo que ele não ia alcançar, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mesmo ele amando o dinheiro, mesmo ele sendo avarento, mesmo ele mentindo, dizendo que obedecia a todos os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus o amou. Então que em nós também possa haver os atributos de Deus, e um deles é o amor. E isso comprova, então, a nossa mensagem central. A verdadeira fé é comprovada pela obediência a Deus. Então, nós vimos 3 aspectos dessa obediência: a evidência, a expressão em atos práticos e o exemplo de Cristo. Mas precisamos ter cuidado quando formos cairmos no julgamento. Não podemos ser extremistas. Não podemos abraçar a filosofia do mundo, que não podemos julgar ninguém. Mas nós devemos julgar segundo a palavra de Deus, em amor e segundo a palavra de Deus, não nos nossos conceitos. Devemos ser como os bereanos. Então que eu e você possamos viver em obediência. Mas aí eu tento, mas às vezes eu vacilo, às vezes eu erro. Aí devemos lembrar a pregação anterior, de que nós temos um advogado no céu. Filhinhos, não pequeis, a ordem é que não pequemos. Mas se pecarmos, temos um advogado no céu. Uma certa vez, um jovem de 17 anos, ele houve conflitos dentro de si. E ele criou dúvidas: será que realmente eu sou salvo? Será que eu tenho a verdadeira fé? E ele olhava para a vida das outras pessoas, ele via convicção, mas ele muitas vezes se achava ali que não tinha salvação. E um dia ele se encontrou com os escritos de João, onde que João aqui estava querendo trazer alegria ao coração daqueles homens, dizendo que eles tinham a salvação. Então o seu coração se alegrou. Talvez um dia eu e você possamos ser esse jovem. Esse jovem aqui ao qual eu estou falando é do pastor ao qual eu tenho baseado as pregações, né, que é o pastor Nicolas Ramos, da Igreja Batista Redenção. Mas esse jovem pode ser eu e você em algum momento da nossa vida. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu ando em obediência? Você deve se perguntar. E hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você se curvar a Deus e saber que você tem um advogado no céu, que há esperança para você, que Jesus nos amou. Todo aquele que vai até Cristo, de modo algum, será lançado das suas mãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar a Deus para que possamos andar em obediência, para que a cada dia o Espírito de Deus
venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que não sejamos mentirosos. Dizemos que amamos a Deus, mas vivemos segundo o nosso conselho. Que muitas vezes o nosso conselho é ímpio. Mas que possamos viver segundo a palavra de Deus. E que eu negue a minha vontade, que a vontade de Deus é maior.